Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um Quiz Podcast. Gustavo, eu vou te falar uma coisa. Fale. Eu estou ansioso. Você está ansioso? Estou ansioso. Você vai ganhar o Oscar? Não. Olha, nós vamos ser agraciados com o título de cidadão sorocabano. Olha que coisa, né? Que bacana, né? E é uma coisa que eu sempre quis. Né? Ah, eu sei, mas merece. Eu acho que o Ítalo Moreira, o vereador, ele enxergou muito bem todo o benefício que a gente trouxe para a comunicação. Porque as pessoas tinham medo de fazer programa de TV aqui. Porque não sabiam como, por onde começar, como negociar. Eu acho que a gente abriu as portas. Isso nós estamos falando há 15 anos atrás. Isso. E as pessoas sempre achavam, programa de TV é uma coisa assim, não dá para fazer, né? Quantas pessoas já estiveram nesse estúdio aqui? Estou falando de pessoas já famosas, né? Pavorô, Pedro Manso, então, Pedro Nani Manso. Pipo, Marley Cevada, Saideira da Praça é Nossa. Gente, a gente está gravando, a gente grava numa garagem, certo? Que a gente transformou em estúdio. E as pessoas entravam aqui, a gente sempre teve aquele medo assim, será que o cara vai achar, vai depreciar porque a gente está numa garagem? Não, muito pelo contrário. Quem entrava aqui, o pessoal que está acostumado com estúdio de TV grande, entrava e falava assim, nossa, que legal, é feito numa garagem. Você viu como é que dá para fazer uma coisa legal numa garagem? Um espaço pequeno? Exatamente. E as pessoas saem daqui maravilhadas, não é verdade? Viu? O cara, Rick Bonadil é uma garagem. São 4 andares, mas é uma garagem. É uma garagem. O Vilela, do Limitada, que vocês assistem, Inteligência Limitada, é uma garagem que o pai dele que fez. Para ele. Então, é um esconderijo. Se você for Até porque você precisa esconder realmente as câmeras. É verdade, equipamento caro. Então... Se você for começar a falar de garagem, vou começar a citar Steve Jobs. Steve Jobs. É verdade, é verdade. O Henry Ford. E quantos, né? E põe aí uma lista de pessoas que começaram na garagem, cara. Agora, por falar na lista, este homem está engrossando a nossa lista de gente importante. Aí eu queria que você falasse dele. Antes, só para completar, que a gente vai ganhar o título de cidadão sorocabano, dado pelo nosso querido vereador Ítalo Moreira. Eu estou muito ansioso. Eu já experimentei minha roupa umas 3 vezes. Ah, é? O que, o vestido? A fantasia. Mas então, vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar de coisa séria. Porque eu tenho um monte de perguntas para fazer para esse homem. Eu também tenho. Vamos falar sobre ele. Olha que coisa. Nosso convidado, ele é boliviano, divorciado, pai da Laura e do Rodrigo. Você sabe que o meu filho mais velho se chama Rodrigo e minha filha mais nova se chama Lara. O seu é Laura. Laura, exatamente. A minha é Lara e Rodrigo, e tem o Eric também. Ele é formado em medicina na Bolívia, especializado em cirurgia plástica aqui no Brasil, tendo vários cursos de especialização no seu currículo. E como congressista, participa de vários congressos e simpósios pelo Brasil e nos Estados Unidos. Há 23 anos atuando como cirurgião plástico, atende Sorocaba e São Paulo. Estamos aqui com o Dr. Pedro Rojas. Isso mesmo, Rojas. Quem pronuncia Rojas disse que é bom de espanhol. Bom espanhol. Muito prazer ter você aqui. Eu agradeço. Vamos falar sobre uma coisa que também interessa muitas pessoas, que é a cirurgia plástica, né? Fico muito feliz pelo convite. Realmente eu fico muito feliz por poder participar e... O intuito é mais tudo educativo. Exatamente. Não fazer marketing, propaganda, mas eu quero que as pessoas nos conheçam e nós podemos ajudar de alguma forma, de forma direta ou indireta, com o que é cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica é só aquele que opera, mas a cirurgia plástica tem cirurgia plástica reparadora, tem cirurgia plástica estética, envolve várias áreas que ninguém sabe muitas vezes. Não? Então, por isso que, de repente, sirva hoje para poder explicar, esclarecer algumas dúvidas sobre a cirurgia plástica em si. Doutor, já vou começar perguntando um negócio que assim que tá todo mundo falando. A Demi Moore, atriz famosa de Hollywood, ela ficou parecendo com a cara do Coringa, que ela fez uma cirurgia, ela parecia o Ronald McDonald. Aí o que aconteceu? Ela refez a cirurgia e voltou a ser a Demi Moore. A gente chegava a não enxergar o rosto dela. Existe esse tipo da pessoa ir para o exagero e depois retornar para a mesma cirurgia para corrigir? Na realidade,
primeiro teria que saber o que ela fez, né? Primeiro, se fez, provavelmente ela fez algum tipo, aquela famosa harmonização facial, que está de moda, né? Que é aquela harmonização, é só aquele monte de produtos, preenchimentos que você bota no rosto para tentar parecer ser alguém, se identificar com alguém, para de alguma forma chamar atenção, já seja por la beleza, muitas vezes não se é por beleza, é por outra coisa. Sim. Mas pode ser, precisamos saber o que ela fez realmente, o preenchimento. Ou se fez cirurgia, é mais difícil. Na cirurgia você cria pacientes, pessoas com um resultado mais duradouro, mas quase, vamos dizer, irreversível. Sim. Então, a cirurgia é um pouco mais agressiva, claro, mas também os resultados, quando são bons, duram mais tempo e você aproveita disso. Então, tem aqueles dois lados. Então, eu acredito que deve ter feito algum preenchimento facial total e depois, provavelmente, se foi absorvível aquilo, corrigiu, tentou chegar no valor que ela é. Tem uma artista brasileira que fez a Gretchen, me parece que ela fez alguns preenchimentos. E, de alguma Gretchen forma... parecia que tinha dado 2 bolachadas na cara dela. Exatamente. Porra, então, que é isso? Então, provavelmente ela fez alguns preenchimentos e, de alguma forma, dependendo do produto, você pode esperar que ele se absorva. Como é produtos que não se absorvem, são definitivos, que antigamente se colocava e criava até hoje grandes deformidades que não tem como mais tirar. Não vou falar o nome, porque no caso, mas as pessoas têm que ter esse cuidado. Não pode colocar qualquer coisa no rosto, em qualquer lugar do corpo. Tem que saber que tipo de produto está usando, cara. Tem que perguntar o nome, a validade, a origem, as vantagens, desvantagens, as complicações, as contraindicações, e como que produto potencialmente é tóxico e daninho. Então, imagina qualquer um vai, coloca uma injeção, uma seringuinha que não é nada, custa barato, por alguém que não sabe utilizar, ou não, nem profissional da área, infelizmente isso pode chegar a um desastre. Exato. Então, você pode ser o próximo sorteado, vamos dizer assim. Exato. 100 não foram, mas um pode acontecer. Então, esses pontos que você tocou é interessante, e não é só aqui nos Estados Unidos, no mundo inteiro acontece isso, no mundo inteiro. Na Europa, na Ásia, na África, no Centro-América, aqui em América do Sul, porque se criou, vamos dizer assim, existe uma vaidade tão grande hoje em dia, né? Exato. Que as pessoas... E o Brasil, nós somos o primeiro ou segundo país em cirurgia plástica, após os Estados Unidos, em quantidade de pessoas. Sério isso? Sim, sim. Então, os Estados Unidos são o primeiro em quantidade de pessoas pela quantidade de habitantes e o Brasil é o segundo. Mas em que opera mais a parte estética, por exemplo, é o Brasil. E tudo que se faz aqui vai ser copiado e levado para fora. Uhum. Tudo que é feito aqui é feito lá fora. Se você aprendeu errado no Brasil, vai passar errado lá fora. Caraca. Então, assim, o grande problema é esse. E sobre isso que você está falando, hoje a moda, essa harmonização facial e tudo, há uma rixa entre as pessoas que fazem estética e os cirurgiões plásticos, porque hoje em dia dentista faz botox, né? Há uma rixa assim de e tem acontecido, eu vejo que tem acontecido muito acidentes. Isso é muito comum. Na verdade, é muita gente que não fala, né? A gente se esconde muita coisa porque você resolve de alguma forma. As pessoas que não estão treinadas, não estão especialistas na área de cirurgia plástica, por exemplo, se escondem de alguma forma, resolvendo de alguma outra maneira os seus problemas. Mas o certo é que o mais importante, sem crítica nenhuma, cada um assume a sua responsabilidade, é a pessoa que vai fazer, nós que vamos fazer, os nossos clientes que vamos virar um lugar, temos que estar preparados para tudo, para saber quem que é o médico, que especialidade ele tem, que produto ele vai fazer, pelo menos investigar um pouco sobre a vida da pessoa. Infelizmente tem que ser dessa maneira, ou felizmente tem que ser feito dessa maneira. Porque se você colocar uma crítica para um colega ou outra pessoa que não é colega, não é especialista, nem médico, muitas vezes, então, praticamente, a crítica chove em cima de você. Exato. E a gente não pode viver disso. Tem que viver de instrução, instruir as pessoas, mais educação nesse sentido. Não adianta criticar o dentista, o fulano, que quer ganhar dinheiro, porque não aproveitando a situação, porque é barato, né? É fácil colocar e não dura nada, não custa nada. Um curso de 3 meses, 6 meses, você pode aprender a fazer. Você pode colocar botox sozinho. Eu te ensino, você faz amanhã. Na Europa, na Inglaterra, em Londres, só eles se colocam. Fazem higiene no tosta e vou botar Nivea. Se faz. Aconteceu um problema em Londres, parece que os pacientes que estavam começando a abusar usando botox sozinhos em casa, porque ainda está na farmácia, começaram a criar infecção, porque não higienizavam direito. Sozinho, então, eles.
Então, chegou a esse ponto que acho que tem que ter bom senso, tem que ter instrução, tem que estudar, às vezes tem que ser em essa área, para não ter risco de ter esses problemas. E segurança, né? Tem segurança. E o médico, muitas vezes, ou a pessoa que vai te explicar, muitas vezes, não tem essa consciência, vamos dizer assim, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, se pensa mais na lucratividade, banalizou-se a cirurgia plástica, virou-se comercial, vamos dizer, né? Então, e a concorrência é grande. Concorrência com tudo quanto é tipo de pessoas no mercado, vamos falar de especializados, né? Mas a concorrência está na sociedade, as sociedades de cirurgia plástica, são sociedades de odontologia, de dermatologia, temos muitas sociedades que estão brigando entre elas hoje em dia para exatamente resolver isso. Ah, entendi. Quem ganha mais, quem tem mais advogado, quem tem razão, quem não tem razão. Eu que fiz o dente, quanto eu posso abordar o rosto, né? Que aprendi 5 anos no dente, agora vou ter que fazer outra coisa. Então, tudo isso é uma área muito extensa e complicada, mas a gente não tem, vamos dizer, uma crítica no sentido, mas a crítica seria... Se especialize para fazer, né? Sim, exatamente. Quem tem que fazer tem que ter consciência, que tem que ter uma especialidade, um curso bem formado, bem treinado e saiba todos os riscos e complicações. Até os problemas judiciais, porque é o que mais... Então, quem está mais... que pode sofrer esse tipo de problema são gente, às vezes, do interior, gente que às vezes não leu, nunca leu alguma coisa de instrução, se é bom a aplicação, se vai dar uma complicação, quanto custa, divide em 50 vezes um preenchimento, um botox, aí depois dá problema, ou não gostou do resultado. Então, é uma coisa levar a outra. Então, a gente tem que ter essa consciência. Primeiro, treinar as pessoas, ter quanto consciência, quanto eu posso fazer, quanto eu sei, quanto posso danificar os meus pacientes, ou as pessoas que estão ao meu redor. E pois, quanto mais tranquilo você dorme, melhor, porque menos risco. Então, quem deveria fazer realmente é um especialista, e um treinado de forma adequada, reconhecido pela sociedade como tal. Doutor, falar em questão de porcentagem, mulheres procuram para fazer cirurgia plástica do quê? Mama primeiro? O que qual a cirurgia que mais se faz? Que mais se faz? Acredito que hoje em dia, a que mais se faz hoje em dia são 2 cirurgias, a prótese de mama e a lipoaspiração. Os pacientes procuram bastante fazer lipoaspiração ou prótese, né? Essa é pelo ambiente que nós vivemos, né? As pessoas sempre estão acima do peso e as moças, depois da adolescência, começam a se identificar como são elas. E começam a pedir fazendo a lipoaspiração, né? Então, a lipoaspiração e a prótese de mama são as cirurgias mais procuradas, vamos dizer assim. Depois vem a cirurgia de orelha, a blefaroplastia, a cirurgia de nariz. Essa pele que fica no... Exatamente, aquele excesso de pele. Exatamente. E isso é muito comum, isso, né? Eu acho que hoje em dia o que eu mais opero, por exemplo, é a blefaroplastia. Sim. Acho que as pessoas, não separamos, mas cada um que vai todo dia no espelho, você enxergar... Você vai, a primeira coisa que nós fazemos, tomamos o rosto, né? Aí vê se olhou essa pele sobrando. E aí depende da idade, vai a partir dos 40, vai começando a sobrar. E a gente de família que já tem esse problema, só que se acentua para os 40. Ou porque ela emagreceu muito, porque se envelheceu, está vagista. Tem vários fatores que podem piorar, contribuir. Mas a principal causa disso, vamos dizer, seria a idade. A maioria que começa a sobrar pele é por idade, depois dos 30, 40 começa a sobrar. E essa pele você pode tirar praticamente, não é uma cirurgia complicada, mas tem que ter uma boa avaliação, os exames, e você faz a cirurgia com toda a segurança. Qual é o passo, doutor? Passo a passo para uma cirurgia. O que a pessoa chegou lá? Eu quero fazer uma cirurgia. Sim. Disso. Aí, como é que é o preparativo até a cirurgia? O paciente, normalmente, quando vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa é a anamnese, né? A anamnese é aquela parte do interrogatório, vamos dizer assim, na mesa. Olho a olho, né? Hoje em dia tem umas consultas online também, a gente faz raramente depois da pandemia. Mas o importante é a presencial. Então, você faz um interrogatório, a primeira coisa é sobre paciente, nome do paciente, idade... o histórico, né? Histórico pessoal, histórico familiar, de doenças, se tem alguma comorbidade. Problemas psicológicos. Em cirurgia plástica é muito comum você achar pessoas que usam um monte de remédio antidepressivos, então, para dormir, remédios para dormir, etc. Então, você tem que investigar todo o detalhe. Tem pacientes que já têm histórico de infarto na família. Tem pacientes que têm trombose na família. Aí você vai operar o paciente e de repente acha um cara, não sei por que deu algum problema, morreu na cirurgia. O que aconteceu? O paciente jovem. Então.
Paciente que faz dieta, faz regime, faz modelos, que infelizmente é comum ouvir ocasionalmente esse tipo de relatos muito tristes. Então, a anamnese, o interrogatório é muito importante. Como o nome diz, é um interrogatório. A vida pessoal, a vida familiar, as doenças que ele tem, tudo com detalhe, não pode omitir nada. Então, eu acho que isso, o detalhe, o secreto de uma avaliação para o tratamento de um paciente, não só em cirurgia plástica, em todas as especialidades. Então, se você tiver esse cuidado de você demorar 1 hora, o tempo que for necessário, pode até aborrecer o paciente, mas tem que saber, porque você está potencialmente arriscando, colocando em risco na vida. Exato. Não é um olho, não é um nariz, não é um pescoço, não é uma orelhinha, não é um peito, não é é a vida desse ser humano. É a vida. Então, e não é só o paciente, talvez tem outras pessoas, é a família. É a família. Esse paciente tem uma esposa, tem mulher, tem filhos, tem avô. Cara, se você pensar sentar como cirurgião plástico, quando você pensar que estás na vida, na tua mão, na vida, não é uma, são várias. São várias. Então, o grande problema aí surge. Então, muitas vezes, veja que importante essa anamnese, essas relações. Até uma coisa mal entendida, mal compreendida, tem que ser repetida com o paciente. A segunda consulta, a terceira consulta. O desentendimento, às vezes, acontece por isso. Tá, mas vamos lá, vamos acreditar que o paciente conte uma mentira, né? Omita algumas coisas, né? Porque quer fazer a cirurgia, quer fazer a cirurgia. Aí você pede posteriormente exames. É isso? E Sim, ali, exatamente. se ela não falou a verdade, se Após não falou isso, claro, aí vem o seguinte passo, depois de uma boa anamnese, vem solicitação de exames. Você examina, primeiro vem o exame físico, examina o paciente, verifica realmente é o paciente que você está vendo, é ele mesmo. A queixa dele é essa que você está pedindo. Ele pode ter outras queixas, mas, claro, cada um tem o que quer fazer, o que quer realizar. Tem que priorizar os problemas, porque muitas vezes você encontra um monte de problema. E aí vem paciente quer operar a mão, mas tem um nariz completamente desviado torto. Não, disse que operar peito. Então, o importante é exame físico. Eu tenho observado muito isso. Isso é muito louco, né? O paciente vem querendo fazer plosa de bumbum, glúteo, de repente você vê e diz, nossa, não tem um pele sobrando nos olhos, uma papada desse tamanho, mas ele quer colocar plosa no bumbum. Então, você tem que ter um bom senso, uma persuasão, não pode também fazer tudo o que o paciente pede. Você tem que orientar, que realmente não falar que realmente, porque pode ser machucar, magoar, que você vai falar de frente. Não, você tem uma ideia mais ou menos que você orienta fazer. Você faça aquilo que ele pede, para não ter problema com o paciente. Mas depois, quando a prova vier, você resolve o problema. Aí, depois disso, você pede os exames totais, todos os exames de sangue, exames radiológicos, um eletrocardiograma. E quando você tiver todos os exames na mão, o paciente retorna e você avalia com os conhecimentos básicos. Após disso, se você achar alguma alteração, se é no exame de sangue, se é no exame de eletrocardiograma, na radiografia, se manda para um especialista. Pode ser um cardiologista, pode ser um vascular, né, um ortopedista, o que for. Então, quando você vê que essa especialidade libera ele para a cirurgia, é aí que você diz, olha, está liberado, tem um fator de risco. Nós medimos o risco de cirurgia. Todos temos um fator de risco, ninguém é risco zero, ninguém é imortal. Claro. Então, você entrou numa mesa de cirurgia, não é 100%. Então, você tem que saber isso, porque as pessoas temos um grau de risco cirúrgico, né, de 1 a 4, e se você vai operar, é suficiente até um grau 1 de riscos. Nós podemos morrer. Então, grau 2, grau 3, grau 4. Dependendo do risco, grau 3, 4, às vezes você não precisa nem operar, porque é um risco que tem problema de pressão alta, tem um AVC, tem alguns outros problemas. Então, são fatores associados. Então, você realmente tem que ter muito cuidado. Então, esses fatores de risco são altíssimos, você tem que fazer todos os exames que sejam necessários e só operar quando estiver liberado. Mesmo assim, nós temos uma avaliação pré-anestésica. O anestesista vai, hoje em dia, em São Paulo, tanto em Sorocaba, ele avalia, pede novamente, checa todos os exames que ele já tem, ele avalia o que está alterado, o que não está alterado. Se mesmo assim ele acha alguma outra alteração que nenhum outro colega tenha visto, ele suspende a cirurgia. Então, temos essa segurança hoje em dia que tem essa avaliação pré-anestésica. Segurança é tudo, e nós temos esse cuidado também de sempre, qualquer cirurgia, mesmo se é local, um paciente operado na clínica, quando se é local, você precisa fazer todos os exames como um paciente que é operado no hospital. Então, tem que fazer todos os exames, após isso você libera. Caso contrário, não libera. Né? E uma coisa de salva, antes de eu tenho muito cuidado sempre isso, pacientes com alterações psiquiátricas. Talvez muito pouco a gente fala, a gente omite, a gente não quer saber porque... Exatamente.
Porque às vezes eles não falam, mas de alguma forma, quando ele está tomando alguma medicação, você tem que perguntar. Quando uma cirurgia não sai como ela quer, pode ser que você vai dar um problema sério. Porque você corre o risco, é que nem o Marcelo Soares, cabeleireiro, imagina, corta errado. Ali, 4 meses, cresceu, mas uma cirurgia plástica. Não é verdade? Cirurgia plástica, por exemplo, o mais difícil é rino, doutor. Então, eu já ouvi falar que nariz é uma obra-prima. Exatamente. Então, assim, entre as cirurgias, às vezes nós somos, os seres humanos somos muito vaidosos e queremos a perfeição. Só que nessa busca da perfeição, às vezes o médico quer fazer o perfeito. Mas não temos treinado como Deus para tentar deixar o nariz com a pontinha bonita, retinho, a narinas fechadinhas, com o nariz estreito, bonito, como a Barbie, né? Exato. Né? Então, é difícil. Então, a nariz é considerada a cirurgia mais difícil em cirurgia plástica. Eu já conversei com 2 cirurgiões, nós entrevistamos aqui, eles falaram a mesma coisa. Então, porque ele exige muito detalhe. Você tem alguma especialidade, alguma coisa assim que você faça? Na realidade, em cirurgia plástica, na minha época, pelo menos, nos formamos, somos cirurgia plástica estética e reparadora. O nosso título é cirurgia plástica, estética e reparadora. Então, nesse curso também está associado aos preenchimentos, cirurgia estética. Mas a cirurgia plástica estética abarca toda a parte de prótese, lipoaspiração, cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, cirurgia de coxas, de braços, etc. E hoje em dia a tendência é as pessoas se especializar em uma só área X. Eu só faço barriga, aí eu faço só mama, aí eu faço só nariz. Então, estamos indo nesse caminho. Sim. Não é mais como antigamente o doutor fulano opera tudo. Opera tudo um pouquinho, mas um dia, por tanta concorrência, tantos especialistas, então vamos tentar encontrar a perfeição. O cara que só opera nariz todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todo ano. Né? Então o cara provavelmente é bom. Vamos chegar numa época que todo mundo o cara fulano só opera nariz, deixa a pontinha assim, assim e assim. Pode procurar. Então, estamos em esse caminho. Acho que não está errado. A curva de aprendizado é grande, eu saio da época quando eu opero de tudo um pouco, mas sempre de uma forma, vamos dizer, correta, adequada, sem me achar a perfeição, porque eu tento ser perfeito, mas, infelizmente, é um pouco difícil. E toda nariz tem dificuldade, por isso que é difícil. Porque tem que combinar com o rosto também. Ficar com o nariz do Michael Jackson e ter um puta rosto desse tamanho, fica esquisito, né? Então é difícil chegar. E outra coisa, acho que emocionalmente o paciente também se conhece muitas vezes pelo nariz, porque tem um professor meu que contava nos Estados Unidos que um paciente dele se suicidou por causa disso. Olha. Porque não se identificava com o nariz dele. Ele não era mais, mesmo que o médico achou que estava nariz perfeito. Um dos melhores médicos nos Estados Unidos. Operou bem, deixou bonito o nariz. Para ele estava ótimo. Mas para o paciente não. Mudou a personalidade e não se reconheceu. Não se reconhecia. Então, veja o transtorno psicológico, você pode ligar, quando se mede essas coisas, escuta em congresso, em curso, você pode chegar, é assustador. Conclusão, não exagere nada que você vai fazer. Tente deixar mais natural que o paciente pede. Sim. Para você não ter atrito. Aí pacientes que você opera o nariz bonito, dor, fica o nariz muito bonito, aquele que opera também. Você pode operar ele amanhã, mas não vai ficar igual, nunca igual. É diferente. Não, e o pior é que às vezes o cara não se identifica, não gosta, né, da operação, por mais que esteja bacana, né? E ele quer operar de novo e só piora, né? Exatamente. Aí vem o bom senso do colega do cirurgião plástico. E aí vem também o bom senso do médico, do paciente, avaliar o paciente. Hoje em dia sempre fala assim, para todo mundo conhecer aqui. Paciente que procura, isso também aprendi com os professores já ao longo de 25 anos, 24 anos. Quando o paciente procura 3, 4, mais de 3 médicos para poder operar, o plástico rolar, não vengar, é porque o paciente tem algum problema psicológico. Não está seguro de nada, ele quer alguma coisa. Não opere. Então, para nós, os plásticos, experiência de um cara velho que faleceu hoje, não opere. Então, no máximo, com qualquer lugar, até no negócio que você vai fazer, não faça mais de 3 orçamentos. Faça 3 avaliações, no máximo 3. Fora daí, você tem que fazer uma avaliação psicológica do paciente. Então, assim, conclusão, a gente tem que ter até bom senso nisso. Você não pode operar 4 vezes no mesmo paciente. Não deu errado 2, 3 vezes. Às vezes, o paciente, como você falou, o paciente pode operar uma vez, não gostou, a segunda operou, de novo você operou, não gostou, a terceira não gostou, a quarta vai processar. Quarta vai processar. Então, conclusão, aí tem que ter um bom senso. Quando acontece isso, o bom senso, às vezes, procurar o colega que tem uma experiência maior que você. Sim.
Então, aí o colega pode encaminhar a paciente e poder avaliar, tentar resolver. Mas o problema, às vezes, já está feito. Então, veja que é importante a avaliação do cirurgião plástico e de todas as especialidades, na realidade, para não poder deixar escapar esses problemas, que são muito sérios. E não só sofre o paciente, né? Também sofrem os médicos. Os médicos operam, porque então envolve um monte de problema. Sim. Então, a gente que opera o nariz, por que é tão difícil que você falou? Por várias coisas, não só pela parte estética, mas pela parte funcional. Então, o cara diz que eu quero o nariz bonito, vai com o Michael Jackson. O cara não respira. Amanhã você vai, o cara fica com o nariz. Não respira, doutor. Então, veja, tem que avaliar a parte funcional e a parte estética. O cara pode sair da cirurgia respirando, tem que sair respirando e o nariz bonito, que eles querem. Mas nem sempre acontece isso. Então, assim, é complexo por isso a cirurgia de nariz. Então, eu acho que assim, o nariz tem um bom cuidado. Quando você não pode fazer sozinho a cirurgia de desvio de septo, ou conchas internas, você pode chamar um colega que é especialista em otorrino. Exato. Ele vai, ele ajuda, colabora, ele é operador. Eu falo aos meus pacientes. Ele vai entrar, ele vai colaborar, ele vai contribuir mais que eu posso fazer para você. E eu posso fazer para você isso. Mas cada um tem sua limitação, sua vantagem. Eu tenho minhas limitações como todo ser humano. Não ofereço nada que não possa atingir para o bem-estar do paciente. Então, eu acho que isso, por isso que o nariz é importante saber diagnosticar, tratar, acompanhar, porque cria alguns transtornos psicológicos. Né? Hoje em dia coloca até costela, né? Sabe? É verdade. Gente, isso é uma loucura isso. Pedro, chegou aqui no estúdio a não sei o que melancia. Você lembra disso? A mulher melancia. Mulher melancia. Ela veio aqui participar do nosso programa. Quando a mulher ela vem e quer ficar com a bunda desse tamanho, peito desse tamanho, você chega a falar, não vou te operar? Na verdade, assim, primeiro que uma boa avaliação é importante, é o bom senso do colega. Sim. Eu sempre falo assim, particularmente, eu não operaria. Eu primeiro tentaria passar, instruir, ensinar, dar conhecimento sobre as complicações, os riscos que ela corre por colocar uma prótese um volume exagerado. Ele vai necessitar o desvio da sua coluna, não vai poder ser academia, não vai poder estar no carro, não vai poder meio de barriga. Não vai poder pular corda. Não poder pular corda. Não. Com o glúteo, não vai poder sentar. Então, todo tipo de riscos, de complicações que realmente atrapalham a vida do paciente. Minha intenção como médico tem que educar o paciente. Claro. Agora, se eu fosse uma pessoa gananciosa, dizendo, não, o que tu quer eu vou colocar. Aqui 800, 600, tem como tem. Não sei que, tem 800? Tem. Tem uma época que 800, não precisa no Rio de Janeiro. Na época tinha estourado. Isso falando sobre o congresso escuro. Qual é o tempo de vida útil de as próteses? Na verdade, as próteses de silicone não tem prótese definitiva. Isso também é importante que todo mundo saiba, deve saber. Não existe definitiva. Nunca vai ter sido definitiva. São 10 anos, né? O que acontece? A produção de silicone é um corpo estranho fora do corpo, é fabricado, é como eu comparo, pessoalmente, como um pneu de carro. Sim. Ele fala, roda 60 mil, 80 mil, vai dentro. E assim vai. E a prótese de silicone é mais ou menos parecido. Sim. Só que as fábricas falam que essa prótese tem uma vida útil aproximadamente 10 anos. De maneira que você tem que começar a cuidar muito mais após 10 anos, porque pode furar. Ele pode dar reação, pode dar isso. Mas não é verdade. Normalmente ele tem realmente essa vida útil, a maioria chega a depois disso você tem que esperar uma bomba de tempo, esperar que vai arrebentar, vai perfurar, vai dar contratura, vai retrair, vai doer, vai dobrar, vai fazer tudo, pode acontecer. Mas muito raramente chegam alguns pacientes a 15, 20 anos que vão na prótese fininhas e a ponto de estourar, você consegue trocar. Sim, né? sim. Então eu vi isso, mas não é o que acontece sempre. Sim. Então, não existe prótese definitiva, você tem que saber isso, é passageiro, temporário, você sabe que tem que acompanhar todos os anos após colocar na prótese. Uma vez por ano tem que ser ultrassom. Inclusive para não esconder câncer de mama, né? Exatamente. E outra coisa importante, sobre isso é importante saber que quem vai colocar a prótese tem que saber que o médico vai avaliar e vai falar por que o paciente tem que saber que tem histórico de câncer de mama. Exatamente por essa situação. Quem tem histórico familiar de câncer de mama tem mais chance de ter os filhos. Sim, é uma probabilidade hereditária. O que acontece com a prótese? Se você não, o que nós recomendamos na cirurgia plástica, quem tem histórico familiar de câncer de mama tem que colocar atrás do músculo. Por que isso?
Primeiro porque ele vai diminuir a chance de você ficar escondido um tumor, porque é misturado em meio da glândula da prótese. E segundo, você vai ter que ser na biópsia, você vai ter que perfurar e tirar um pouco de tecido para analisar. Então, você evita com isso, colocando a prótese do músculo, chegar porque o tumor está na glândula. Nossa, isso eu nunca escutei. Pois é. Então, o tumor está na glândula, está nos condutos. Então, você vai aparecer punção. Por isso que você tem que ter esse cuidado de analisar. Você tem história familiar de câncer na família? Minha mãe morreu de câncer. Perfeito. Aí, mas queria colocar a prótese na frente do músculo. Não. A recomendação ética, cientificamente provada, é atrás do músculo. Ou não coloque prótese. O que você quer? Você escolhe o risco. Que é assim, infelizmente é assim. Então você tem que avaliar, por isso que é importante em mama, hoje em dia, bem ponto assunto tocado, isso é um tema que tem que ser conhecido pelas pessoas. O câncer de mama é a coisa mais comum que eu uso todo dia, cara. Sim. Pacientes jovens, de qualquer idade, de repente também, em uma semana, em um ano, você está com caso metastásico, etc. Então, às vezes, muitas vezes se preocupa mais numa prótese, não assim de imaginar que vira com câncer. Caso não tem prótese que vá, não tem dinheiro que compre nada, é terrível, cara. Exato. Então eu acho que assim, quando você vai a um médico que vai querer uma prótese, pense nisso também, é importante. A colocação, a posição da prótese. Às vezes coloca atrás do músculo, em esses casos é indicado. Mas, normalmente, sempre colocamos acima do músculo e atrás da glândula. Perfeito. Então eu acho que são coisas que a gente tem que sempre passar para as pessoas, para não passar no erro de que você está com câncer, está com prótese e não quer tirar. Eu vi pacientes que estavam tão bonitas essas próteses que tinham colocado prótese e não queriam tirar. Porque dizem, não está bonito, não, mas olha a cabeça da pessoa. Olha a cabeça. Às vezes a vaidade é maior que quando você não conscientiza a pessoa, é maior que a morte, né? Então, no túmulo quer ficar com o peito. Porque assim. eu acho que sim, eu sou um pouco nessa parte um pouco mais consciente, cara, porque a gente não pode viver, hoje em dia, brincar com isso, né? Hoje em dia, até homem coloca prótese de músculo, né? Que susto, se achei que você ia falar de peito, velho. Todo musculoso. Musculoso. A famosa lipo HD, né? Lipo HD, Lipoaspiração, é os que tem preguiça de fazer abdominal. Na realidade, isso é um assunto, vamos dizer assim, também. Funciona para homem de moda. tão bem quanto funciona para mulher. O que é a lipoaspiração? O que é uma lipo HD? A lipo HD é um termo em inglês, né? High definition. Sim. Inventou um colega colombiano, onde aspirava a gordura e percebeu que quando aspirava a gordura começava a formar, começava a acompanhar as marcas dos músculos do abdômen, os retos abdominais, né? E aí começou a notar que as marcas ficavam mais ou menos parecidas com na pele. E do atlético, né? Os pacientes magrinhos, não tem nada, parece aqueles que vêm na rua aí com barriguinha, tanquinho, né? E o cara resolveu fazer lipoaspiração e tentar traçar aqueles gominhos. Mas assim, a ciência certa, isso não serve para todo mundo, né? É uma lipoaspiração em alta definição, ou seja, não só se usa o aparelho comum, senão também se usa alguns aparelhos que emulsificam com a temperatura, como laser, bezier, etc. De uma forma de diminuir mais, queima mais gordura, deixa muito fino a pele. E aí, de alguma forma, se o paciente é atlético, o músculo, claro que vai conseguir aparecer. Sim. Se o camarada não for atlético, se não fazer academia, não vai aparecer nunca. Vai ficar aquela coisa esquisita. Só se ele fizer alguma academia todo dia para abdominal e tal. Tanto que mulher é a mesma coisa. Então, assim, hoje em dia se tem pacientes, então é indicado para um determinado tipo de paciente. Não é para todo mundo. Então, eu diria para a maioria não é indicado. É para alguns pacientes com os dedos. Muito interessante. Precisamos ir para o intervalo, porque o nosso podcast é o único no mundo que tem intervalo. Então, senhor, por favor. Então a gente vai, mas volta já para saber mais coisas sobre cirurgia plástica. É isso aí. Você está preocupado com a segurança da tua casa, do teu comércio? A Prodetec tem a solução ideal para você. Apresentamos o melhor sistema de alarme do mercado, com 24 horas de monitoramento. Alarme sem fio, sensor PET, sensor de movimento, botão de pânico e suporte 24 horas contra invasores, com aviso à polícia. E o melhor, você controla tudo aqui, na palma da sua mão. Ligue agora, 11 23 48 80 80. E se falar que viu no quiz, ganhe um mega desconto. Prodetec, segurança ao seu alcance. Móveis Casa Pronta. Aqui você encontra o melhor produto da região em condições imperdíveis. Compre em até 18 vezes sem juros no cartão. Temos estofados,
colchões, mesas, planejados e muito mais. Avenida Pedro Pires de Melo, número 60, em Salto de Pirapora. Venha e faça um grande negócio. Móveis Casa Pronta. Me falaram que aqui no Supermercado Paulistano de Salto de Pirapora tem os melhores preços. Eu vim aqui investigar. Eu descobri que o Supermercados Paulistano facilita o seu dia a dia. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. A padaria fica aberta até às 21 horas. O açougue tem carne fresquinha todos os dias. E ainda tem um restaurante perfeito para você almoçar com a sua família. 20 anos de história, com o melhor atendimento. Supermercados Paulistano. Aqui você encontra ofertas de verdade. Tá comprovado. Supermercados Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar. Tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. Gente, voltamos aqui com esse papo de estética, de cirurgia plástica. Doutor, o Brasil ainda é o primeiro colocado em cirurgia plástica estética do mundo? Sim, eu considero que o Brasil sempre está colocado entre Estados Unidos. Falam que Estados Unidos é o primeiro no mundo, depois Estados Unidos e Brasil. Primeiro pela quantidade de pessoas, a população americana é maior. Né? Só por isso. Só por isso. E opera mais, logicamente. Claro, e paga em dólar, e ganha o melhor também. E tem tecnologia e tudo. Mas o Brasil, sem dúvida, aponta em estética. Não tem para um outro. Os melhores cirurgiões plásticos estão no Brasil. O estudo de estética, se você comparar caras que operam mama, que operam barriga, operam bumbum, braço, rosto, nariz, orelha, é no Brasil. Não tem outra. Outra coisa que eu ia te perguntar também é, no Brasil, muitos estrangeiros vêm se especializar aqui. Né? A minha ex-mulher, ela era instrumentadora cirúrgica e ela chegou a trabalhar na Santa Casa, lá na ala do Pitangui. Né? E ela falou assim, Chuca, tem muito médico estrangeiro aqui, peruano, boliviano. Na realidade, o Brasil sempre foi, acho que o ícone, a pessoa mais importante no mundo, sempre desde que eu me conheço, como vocês pensaram em cirurgia plástica, é Pitangui, né? Então, Pitangui é referência mundial, sempre foi. Sim. É um personagem que acho que viajou o mundo inteiro. Ele ficou em várias universidades fora do Brasil, Londres, a França. É muito conhecido nos Estados Unidos. E então as pessoas viram o Brasil como uma referência em cirurgia plástica. Acho que depois que teve um incêndio no Rio de Janeiro, e ele tratou queimados, acho que do circo. Teve o circo, exatamente. E também um grande corredor de Fórmula 1, não sei se foi Fittipaldi, alguma coisa que ele tratou dele. O Nick Lauda. Então, ele tratou dele e tudo, então virou uma referência. Então, eu vou lá, igual que Harvard, eu vou lá. E melhor referência. Então, as pessoas começaram a identificar-se com as melhores referências em cirurgia plástica, que são os melhores que estão no Brasil, é Pitangui. E Pitangui formou muitos cirurgiões plásticos que hoje em dia se destacam no mundo inteiro. Sim. Exatamente porque ele era um cara muito treinado, muito habilidoso, com muita sabedoria e uma pessoa extremamente humilde, cara. Ele não escondia nada que ele fazia, mas ele ensinava de verdade. Então, eu acho que por isso que eles fizeram. E eu, por exemplo, vim ao Brasil, porque no meu país não tem a especialização. Nem hoje ainda não tem curso de especialização e pós-graduação em cirurgia plástica. Né? Então, no Brasil não, eles têm escolas, têm faculdades para fazer a cirurgia plástica.
O meu motivo foi esse. Mas e as diferenças, lógico que eu não queria estar no Pitangui, né? E as diferenças. Mas tem no Brasil, tem várias universidades famosíssimas, onde você pode fazer cirurgia plástica e para qualquer estrangeiro. E como por ser referência, todo mundo vem de fora. E não só daqui, vieram da Itália, da França. Muita gente veio ao Brasil com Pitangui na época para aprender com ele. Então, assim, eles espalharam a cirurgia plástica no mundo inteiro. Virou referência. Referência. Até hoje, ninguém opera tanto quanto no Brasil. E a vaidade também, as nossas mulheres, ou menos as mulheres brasileiras, são muito vaidosas. E isso não é o que acontece com os países asiáticos, na Europa. Não tem essa vaidade de prótese, de lipoaspiração. Não sei você, porque países frios, são países frios. Não aqui tropical, então as mulheres gostam de expor o corpo. Exato. Então, calor. Né? Mas então, assim, por esse motivo, os estrangeiros vêm ao Brasil, e vieram até agora e vão continuar vendo. Porque sempre o Brasil vai se atualizando todos os anos. E não sei, parece a mentalidade dos cirurgiões plásticos brasileiros. Uns morrem, outros nascem com esse espírito de poder, essa vaidade, né? E é isso, não tem como, não tem comparação, nunca vai ter. Esse que o Brasil é ponta, sempre vai ser. E eu fico grato até por ser treinado. Assim, né? Doutor, você já fez uma cirurgia que a pessoa não se reconhecia no espelho, ficou tão bom que de feio ficou para bonito? Ocasionalmente não é frequente isso, né? Mas eu acho que mudar o rosto mesmo, mudar completamente. Eu acho que comigo muito raramente aconteceu isso. Os pacientes, você não pode mudar muito o paciente. Entendi. Eu acho que o segredo é isso, não pode transformar em algo que nunca foi, o paciente deixar completamente mudado. Claro que hoje em dia as cirurgias associadas podem mudar, se opera ao mesmo tempo o olho, se opera encurta o lábio, afina a ponta do nariz, aumenta o grossor dos lábios, em cima e embaixo, agruda as orelhinhas e puxa mais a pele, realmente muda o paciente para outra idade, uns 10 anos mais jovem. Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer isso nos pacientes, mas assim, a maioria não se reconhece como são, mas quanto mais natural, melhor. Mas sempre o paciente quer mais. Então, muito difícil alguém dizer que bem operada fiquei ruim. Uhum. Mas pode ser que eu tenha essa sorte, né? Hoje em dia não, mas tem uma paciente que operou na rinoplastia, completamente diferente, e quando o nariz era tão bonita que todo mundo, os familiares que acompanhavam falavam: está linda, minha filha, os irmãos estão linda, mas ele dizia que estava feio. Me teve uns meses, 3, 4 meses acompanhando, a desinchar tudo. E hoje em dia casou, tem filhinho e tudo, mas está feliz com a nariz dela. Porque teve que trabalhar a parte psicológica. Psicológica, se acostumar com aquela nova imagem dela. Exatamente. Eu acho que isso raramente mas pode acontecer, não identificar-se com a imagem. Isso é perigoso, sobretudo no rosto. Então, não é comum. A não ser que o cara, né, assaltou um banco, né? Então, é nisso que eu ia chegar. Porque eu já vi filme, né? Que o Nicolas Cage, lembra? Que mudou o rosto com o John Travolta, não é isso? Ele mudava o rosto do outro. Falei, caraca, será que ele já pegou algum bandido que teve que mudar a cara do cara? Gustavo, é Hollywood, Gustavo. Hollywood. Vamos falar da GK aqui? Vamos tomar processo? Vamos tomar processo, falar da GK? Não, pode falar. Eu vi, você conhece a GK, é uma influencer conhecida. Uhum. Cara, mas aí, doutor, ela cometeu um erro, que eu acho. Ela foi lá e fez a do abdômen, ficou toda arriscada. Abdominoplastia. E continuou com o braço que nem se fosse uma merendeira, desse tamanho assim. Aí não adianta, você acha que não tem que ornar as coisas, tem uma perfeição. Se faz o abdômen, tem que fazer os braços, porque senão fica gordinho no braço, fica... Como é que você faz? Porque assim, são várias cirurgias e a pessoa você vai assimilando e falando, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ou você espera o paciente pedir. Eu só quero deixar bem claro que essa é uma opinião sua. Nós temos um advogado muito bom. Não, às vezes, por exemplo, para ela tá ok. Não tá. Ela reclamou. Então o Maurício Meirelles fez a piada e ela não gostou. Sobre os pacientes, primeiro assim, sempre em meu caso, eu aprendi, fiz Escola Paulista de Medicina em São Paulo. Minha faculdade é uma universidade rígida, que é uma USP, então, Unicamp, paralelos aí. E aí são professores regidos eticamente em todo sentido. Não que você pode propor ao paciente o que você quer fazer, o que deveria fazer e o que não deveria fazer.
Primeiro, acho que ouvir o paciente. O importante desse primeiro é ouvir. O que mais falar? Aí eu acho que quando você ouve o paciente o que deseja, você tem que imaginar onde você quer chegar. Aí você avalia o paciente do ponto de vista psicológico, eu sou assim, do ponto de vista, qual é o grau de expectativa que o paciente tem. Sim. Então, aí eu acho que o primeiro passo é esse. O paciente que quer tanta coisa, tem vários riscos da cirurgia, risco de ficar mal, não foi feito direito à cirurgia. A lipoaspiração, nem toda a lipoaspiração fica bonita. Tem lipoaspiração que sobra gordura aqui, lá, estão satisfeitas porque não gostou, enxertou a gordura, não pegou. Então, assim, mas tem que ser claro com o paciente, o que deseja. Tentar satisfazer primeiro a sua cabeça. E o que você falar, olha, não vou conseguir fazer isso, porque tem esses riscos, então, eu acho que... Mas tem paciente que não tem, por exemplo, não tem muita grana. Ele quer aproveitar uma cirurgia para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, infelizmente não dá, porque a gente, assim, eu tenho que medir primeiro a saúde do paciente. Em primeiro lugar, não é nem o dinheiro, é a saúde. O paciente se está bem, certíssimo. tem pouco dinheiro. Falar, olha, o que daria para fazer isso, porque o hospital tem esse valor, a anestesista tem esse valor, e eu posso nem te cobrar nada. Pode ser uma obra social, mas pensa bem, e eu não posso fazer isso, porque você... nem pelo dinheiro. O que você está pedindo é muita contemplação dos braços, as coxas internas, lateral, culote, joelho, risco, né? Peito, colocar a barriga, a gordura no bumbum, as costas, o pescoço, então, papada, etc. Quer dizer, parar de comer não quer. Sim. É da cirurgia grande, de lipoaspiração grande, e depende também muito, por isso que a avaliação é importante. Primeiro, o peso do paciente. Você não pode operar qualquer que chega, quer operar tudo. Não, tem que a avaliação desde a idade do paciente, a parte psicológica, emocional, o peso do paciente, que é mais importante. Não quero operar tudo. E o paciente pode passar mal na cirurgia. Você tem um limite para aspirar gordura. Sim. 6 a 7%. É isso que eu queria saber. Se pode esperar sem a adição de xilocaína, adrenalina para não sangrar, mais ou menos uns 5, 6%. E 7% com a adição de vasoconstrictor, não sangrar muito. Mas no máximo 7% do peso corporal da pessoa. Se você ultrapassar ali falando que operei 7, 8 litros, isso não deve ser feito. Está proibido fazer isso. Então, por exemplo, se a pessoa pesa 100 quilos, nós estamos falando de 7 quilos. Exatamente. Mas assim, você não pode operar um paciente com 100 quilos. Está acima do peso. Você tem que calcular o peso pela estatura do paciente. Tem isso. Então não pode você operar. Não, é impossível. O paciente basicamente que uma cirurgia plástica é assim. Você tem que primeiro ter esse porcentagem, certeza, 6, 7%. O paciente tem que estar no seu peso certo. Se um paciente mede, termos grosseiros, um paciente que mede 1,60 de estatura deveria, teoricamente, assim, pesar 60 quilos. Assim, os centímetros acima de 1 metro de estatura. Você pede 1,70, 70 quilos. A menos de 1,80, 80 quilos. Nada mais que isso. Com 100 quilos, você está 20 quilos a mais. Conclusão, então você tem que ter essa consciência. Não é aluno que vem operar, não. Tem que avaliar muito bem, porque todas as complicações nos usam exatamente por causa desses. Às vezes, o paciente, às vezes, quer operar, está desesperado para viajar amanhã, não importa alguma coisinha a mais, mas, cara, o grau de satisfação é grande. Então, são das opções, né? Ou ele vai procurar um outro que faz alguma coisa. E aí são os riscos que acontecem. As complicações gravíssimas, como choque hipovolêmico, perde muita sangue, o paciente morre. E uma lipoaspiração, você tem que se cuidar. É que nem bariátrica, né? O cara faz a bariátrica, acha que ele vai comer qualquer coisa pro resto que vai ficar magrinho. Exatamente. A lipoaspiração também tem esse... Você tem que se cuidar. Tem um princípio, você tem que se cuidar. Tem a parte de dieta, a alimentação é muito importante, e a atividade física. Né? E tem que cuidar a parte psicológica também, para controlar esse peso. Agora, uma coisa assim, é interessante, quando você faz lipo de abdômen, por exemplo, o que acontece? É um princípio, que você fala assim, as células do corpo são um X, 1 milhão. Se você tirar a metade numa lipoaspiração, só vai ficar 500 de 1 milhão. Então, quando você engordar, vai engordar os 500 e não os 1 milhão. Conclusão, você vai ficar, mesmo comendo tudo que você quiser, não vai ficar gordo quanto você estava no começo. Sim, entendi. Tudo bem. Elas não se multiplicam, são um monte de tamanho. Mas o que a mulherada quer saber é o seguinte, doutor. Nós estamos em abril, maio. Então, abril. Tá. Melhor época para fazer cirurgia, por exemplo, de mama, para abafar no verão. Quanto tempo de recuperação?
O que você fala assim, é melhor época operar, você vai ler muito no Google, né, doutor Google, ou qualquer época do ano é bom para operar. Isso depende, para quem tem dinheiro, para quem não tem nada para fazer. Né? Só que hoje em dia, nossa sociedade atual, né, no nosso mundo, pelo menos na América, no Latino, normalmente tem férias em junho, julho, que é a época que mais opera. Então, não tem muito a ver com a época do ano, na verdade, porque está mais de frio, férias, né? Tá mais não, frio. o frio com certeza que contribui, mas não são fatores determinantes para operações em julho. Você pode operar qualquer época do ano, realmente, mas se eu tiver que escolher assim, uma época que tenha a possibilidade de operar, faça em junho, julho. Que é época de mais frio, onde o metabolismo é menor, você gasta menos, vai ter que tomar banho com mais degrado, tudo aquilo. Então, até para usar aquela cinta que queima o corpo, etc. Então, ajuda. Então, assim, para quem quer conforto, tranquilidade e até favorecer, vamos dizer, a cicatrização, acho que a época de junho e julho realmente ajuda do ponto de vista prático, né? Porque eu já ouvi isso, por isso que eu estou falando. Do ponto de vista prático ajuda, né? Mas você sabe que hoje em dia a gente não escolhe, não, vou operar, eu quero operar em dezembro, porque minha filha está viajando, eu quero operar em julho. Só orientar o paciente os cuidados e essas coisas bem tarde. O que é chato do pós-operatório? Eu acho que o pós-operatório é chato assim. Primeira coisa, o acompanhamento médico. O acompanhamento do paciente, o familiar. Eu tenho observado isso na prática, que você opera, se você mora sozinho, é complicado. Tem que ter alguém te levantar, alguém te alcançar um corpo, alguém te ver se está passando mal, na cama, em casa, porque você vai de alta um dia depois da cirurgia. Muitas vezes pode ficar até 2 dias, dependendo da necessidade. Mas é muito arriscado. Então, é complicado ficar sozinho. Tem que ter alguém para te socorrer, porque tudo dentro de complicação. A complicação pode ser no hospital, antes, durante e depois da cirurgia. Então, os cuidados pós-operatórios é muito importante quanto à própria cirurgia. A gente pode escorregar no banheiro, aí todos os pontos arrebentam. Entendi. Então, eu tenho visto pacientes que aconteceu comigo, meus pacientes que viajaram para morar na Irlanda, e uns dias antes de viajar, estourou, teve que cancelar a passagem, pagar dobrado para poder viajar de novo, teve que reestruturar de novo, então assim. Tem que ficar em repouso, doutor? Realmente tem que ficar, exata palavra certeza, é repouso. Tem repouso pelo menos quanto tempo de recuperação? Você fala no mínimo 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas, no mínimo. Depende também do tipo de cirurgia. Né? Pequena, médio, grande. Você fez barriga, mão, nas 3 semanas. Você fez nariz nas 2 semanas. Fez olho, 1 semana, 2 semanas, 10 dias está melhorzinho. Orelha, 2 semanas. Então depende de que tipo de região que você vai operar. Mas é importante isso. Saber quando você vai operar que vai ficar afastado do trabalho, das atividades, etc. Né? Inclusive até da alimentação, né? Porque é importante também isso aí. E aí tem uma coisa da cicatrização. Tem gente que tem uma cicatrização melhor e tem gente que não tem. Isso, por exemplo, afeta na hora da exposição, porque do corte, porque eu já percebi isso, fica queloide, não é isso que chama? Isso. Na realidade, a cicatrização é um processo, né, que dura mais ou menos 1 ano. Não é a cicatrização, a gente está acostumado, né, a termos em casa, cicatrizou, fechou, não tem sangramento, tem 1 semana. Né? Você vai escorregar, abre tudo. Por quê? Porque não alcançou ainda a madurez necessária a cicatriz. Por isso que o processo é longo, é 1 ano. 1 ano. Porque em 1 ano você percebe, você presta atenção na cicatriz, você corta, ele fica inicialmente vermelho, está com os pontos aí, tira com 1 semana, com 2 semanas no máximo, e aí daqui a pouco fica vermelho, vai ficando meio grosso, depois vai amassando, aí fica vermelho, fica meio branco, no final, depois de 1 ano, você vê, parece que nem parece a cicatriz. Isso acontece normalmente em qualquer cicatriz, de tipo, sobretudo em pele branca, cicatriz normal. Mas tem cicatrização chamada hipertrófica. É grosseira. Uma cicatriz, por exemplo, é muito comum em morenos, em pacientes índios, eu sou tenho pai da Índia, tem esse tipo de cicatrização. Então, é grosseira. Ele demora mais ou menos 1 ano, fica grosso, assim, eu não queria que ficasse grosso, fica esquisito. Mesmo você fazendo uma boa cirurgia, um bom ponto, que não dá reação, todos os pontos bem cuidados, ele pode ficar grosso. Isso é muito comum quem tem pele negra, né? Exatamente. Aí vamos chegar a esse ponto. Em todos os negros, muito comum, os índios, sobretudo, têm esse problema de cicatriz hipergrosseira. Tá? E então tem a cicatrização normal, que é aquele que é planinho, não parece nada, depois de um corte. Aí a cicatrização hipertrófica, aquele grossinho que você vai sentir 1 ano, parece aí, depois de 1 ano continua meio grosso. Diz, não, também a cicatriz não sumiu, né? Aí vem a cicatriz, a terceira aqui é a pior, a queloide.
O que é queloide? É uma cicatriz grosseira que cresce tanto em altura quanto se espalha. E você vê aqueles que andam com uma cicatriz no ombro desse tamanho, uma cicatriz aqui no pescoço, aqui na orelha, nas bolas aqui desse tamanho, etc. Essas são cicatrizes, famosas cicatrizes queloidianas. Essas cicatrizes são cicatrizes realmente ruins. São cicatrizes que você não controla. É do organismo da pessoa, não tem nada a ver com o cirurgião, nada a ver com... Não, é próprio da pessoa. E não tem teste. O problema é que não tem teste para saber se não tem. Dá para saber se não tem. tem. É só fisicamente examinado. Tem cicatriz? Alguma cirurgia cesariana? Mais comum a gente pergunta. Tenho aqui, doutor. No ombro. Porque cada região do corpo tem um tipo de cicatrização. O queloide é mais comum aonde? No peito e no ombro. Olha só. E na barriga? Não tem aqui. Mas claro, não tem. Porque isso muda de região para região. Não tem cicatriz no rosto, queloide nunca vai ter entre os olhos e o nariz. Se chama triângulo. Vocês conhecem o motivo, mas nunca vai ter cicatriz aqui e aqui. Eu faço qualquer corte, não tem. Nunca ouvi isso também. Engraçado, né? Então, isso é de ciências. Não desconheço um triângulo espetacular. Qualquer cirurgia que eu faço não tem queloide. Nunca vai ver um cara com queloide aqui. Vai ver em qualquer lugar menos aí. Que louco isso. Pedro, obrigado pela sua presença aqui. Você esclareceu muita coisa. É o que eu falo. O nosso podcast, ele consegue trazer profissionais do seu nível para explicar de uma forma muito comum para gente que muitas vezes quer fazer uma cirurgia plástica, tem medo. Então você quebrou alguns mitos, algumas histórias e alertou para que as pessoas tomem cuidado e façam, os profissionais façam realmente uma entrevista com o paciente para descobrir até a questão psicológica, o quanto a pessoa quer ou não se aceita. Isso eu achei muito importante, porque nunca ninguém falou nisso. A questão da saúde mental mesmo de quem está fazendo. E o bom médico, ele quer o melhor para o paciente. Ele vai pedir exames, vai conversar com você. Sim. Aquele que quer fazer tudo de qualquer jeito, amigo, foge, porque o cara só está pensando no dinheiro, não está pensando na sua saúde. É isso aí. Né? E por falar em saúde... Eu quero falar do optometrista, um dos maiores do Brasil, Marcos Okabayashi. Ele está aqui em Sorocaba, ele tem o próprio laboratório e vou te falar. Cara, eu comprei passei uns 3 óculos. Cara, ninguém acertava. Ele acertou o meu óculos aqui, então consigo ler. Porque, posso falar, eu era obrigado a decorar tudo que tinha. Eu ia fazer aqui o merchandise, Jesus amado. Haja memória, eu tinha que tomar fosfosol, Chico Biloba e uma série de coisas. Um abraço aí pro Marcos. Quero agradecer o SpaMed, 43 anos de tradição. Lá é um spa medicinal. Então ele vai cuidar de você, você que tem pressão alta, diabetes. Inclusive nós vamos fazer um capítulo sobre diabetes. Sim, né? Vamos fazer. Espetacular. Quero mandar um abraço pro Chico, meu amigo, pro Caio Moura, pra Fabi. Nós estamos rezando muito pela Dalva, lá pela saúde, lá que é uma funcionária. Beijo no teu coração, vai dar tudo certo. E assim, é incrível o jeito que eles tratam os pacientes. É só você estando lá para saber. Tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Lá toca Márcio Oliver, né? Um dos maiores artistas que nós temos. Sábado. Sexta e sábado ele tá lá. Tá lá. Nos outros dias fica aquela musiquinha, xadê, não sei o quê, não é? Cara, vou te falar, você tá com a namorada assim, você tá querendo pedir ela em namoro, tá com a menininha ali com o seu crush, e não vai a coisa? Você já cantou de tudo que é jeito? Leva no Tradição Urbana. É verdade, o chefe Zezinho veio na sua mesa, pratos espetaculares. Você quer saber o endereço? Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, em Santa Rosália. Vai lá com o chefe Zezinho. Eu estive lá semana passada, comi um bife de chouriço com E aí? batata. Nossa Senhora. Bife de chorizo. Você vai falar agora, às 9 horas da noite, a gente morrendo de fome, Nossa, já fechou a cozinha lá. Maravilhoso. Móveis Casa Pronto, que fica em Salto de Pirapora, da minha amiga Núbia. Sofás espetaculares. Às vezes você tem um apartamento, o apartamento é pequeno. Você precisa de um sofá perfeito. Ela vai encontrar. Ela tem os maiores fornecedores do país e pode entregar aí no seu condomínio, no seu apartamento. Espetacular. Além de móveis planejados, né? Que ela está trabalhando agora. Quero falar do Marcelo Soares. O Marcelo Soares, ó, dá uma olhada no cabelo do Chuca. Agora já deu Não, uma calma, crescidinha. calma. Agora tá bom. Mas antes, tava parecendo o Beisola da nova família, da grande família. Não é verdade que tava parecendo o Beisola? O Marcelo Soares foi lá e deu um trato nele, que ele tá pronto agora, inclusive, para receber o título de cidadão Opa. sorocabano. Ainda vou passar Você lá vai pra passar contar lá, mais um pouquinho, para passar lá, tá certo.
O homem conhece muito. E a mulherada, chove mulher lá. Chove mulher lá. Faça um botox aí. Rua Equador, número 115. É isso, Milena? Barcelona. Facinho, facinho você chegar lá. Tratamento VIP. Quem mais que eu tenho que falar, doutor? MTC Ozônio. MTC Ozônio. Ozonioterapia é vida. Você fala com a Gisele e faz o seu tratamento. Mas chega lá, faz teu protocolo pelo menos de 4 semanas. Com ozônio. Vai mudar a tua vida. Tô falando para você que tá meio brocochô, não tá dando conta lá em casa, tá fazendo exercício. Sabe quando você tá cansado? Você nem sabe por que você tá cansado? Faz ozonioterapia com a Gisele. Fica ali, ó, Avenida São Paulo, aí tem a Caixa Econômica Federal, é bem na Rua São Roque. Ali, facinho, facinho, tem estacionamento para você também. Prodetec, do meu amigo, delegado Dr. Clóvis. Vou falar uma coisa para você. Você, quando você vai viajar para a praia, por exemplo, aí você deixa tua casa espetacular, casa de rua, espetacular ali, e você não tem segurança. Você falou, será que roubaram minha casa? Não roubaram? Daí tem um kit de alarme que tá com uma promoção espetacular. Você pode colocar e você controla tudo, tudíssimo, na palma da sua mão. Você olha lá as câmeras. E aí você tem um botão, né, que você aciona direto com a polícia, meu amigo. Não tem conversa fiada, eles mandam todo mundo em cana. É só falar com a equipe do Dr. Clóvis ou falar com a Milena, Barros, exatamente. que ela é representante nossa aqui da Prodetec, que está fazendo um grande trabalho, vende alarme, que é uma beleza. E eu quero falar também do supermercado paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você quer economizar de verdade? Eles têm 3 sedes, 3 unidades só em Salto de Pirapora. Espetacular. Você vai lá comprar, você enche o carrinho. Você viu que no programa passado, né, que eu fui lá, eu gravei, provando que o meu carrinho estava lotado. Estava lotado. Porque o preço vale a pena. Vale a pena realmente. Desamassandro, bateu o teu carro. Tua mulher, né? Bateu o teu carro. Tua mulher, deu aquela baita ré. Para de botar a culpa. Você bate o carro e fica botando a culpa na tua mulher. Aí o que acontece? Não, a Erika dirige melhor que eu. É verdade. Mas aí deu aquela quina. Você sabe que teu carro nunca mais vai valer a mesma coisa. Aí você leva no Desamassando e ele cuida do teu carro. Ele é um artista, ele faz tudo perfeito. Nem parece que você bateu o carro. Ele é o cirurgião plástico dos carros. A Lamborghini do Dr. Pedro dá para levar lá. A Ferrari, leva lá que ele só tem de carro igual você tem aí. Os meus, pois é, ele nem, não sei se ele está atendendo mais. Grande Sandro. Beijo no seu coração. Odontoclinic Itavuvu. Você quer ficar com sorriso, aquele sorriso, eu ia falar Colgate. Colgate agora foi. Não, no Colgate não. Você quer ficar com um sorriso bonito, de verdade, aquele piano, que você, tal. Então, você vai no Odontoclinic, você vai falar com o Dr. João. Ele já foi dono de 4, 5 clínicas no estado de São Paulo, agora ele está atendendo aqui. Então, você precisou, você pode contar com o Odontoclinic, porque o sorriso, o que é? O que é o sorriso? É o cartão postal. É o cartão postal. E na minha época era Colinos. Colino? Colinos. Mas veio pra caralho. Nossa senhora. Jesus, eu lembro do Colinos, é amarelo, né? Era amarelo, Colinos. Com a letra verde. Eu nem vou comentar. Vamos seguir. E eu quero agradecer também a psicóloga Andréa Vilela. Ela atende em Alphaville, mas não é no Alphaville aqui em Sorocaba, Alphaville em São Paulo. Vou te falar. Que lugar espetacular. Cara, o consultório dela é lindo, lindo, lindo. E além de tudo, ela entende do teu coração. Ela fala com o seu coração. É um negócio muito louco. Eu estou fazendo terapia, nunca fiz. Eu vou te falar, eu nunca fiz, porque eu achei que tinha feito na vida. Aí eu fui atendido pela doutora Andréa Vilela e vou dizer uma coisa para você. Nunca fiz terapia. Estou fazendo pela primeira vez. É outro nível. Atende adultos e adolescentes. Se teu filho está o dia inteiro no celular, você assistiu aquela série Adolescência? Então, toma cuidado. Às vezes ele está pensando 1000 besteiras, 1000 bobagens na cabeça. A doutora Andréa vai no âmago, ela vai no problema. Tá bom? Procura a doutora Andréa Vilela. Sei, né? E você também fale sobre sua segunda atividade. Imobiliária? Imobiliária. Agora tem uma parceira sensacional, que é a Adriana Morgado. Ela, na verdade, é a corretora. Ela é que manja. Alto padrão é com ela. Então, quando você estiver procurando uma casa, eu quero no Terras de São José 1, Terras de São José 2, em Itu, eu quero no Alphaville, Lago Azul, Fazenda Imperial. Cara, ela tem uma casa para você. Você fala, só como é que você quer? Eu quero com 5 quartos, quero com elevador, eu quero... Ela vai achar a casa perfeita para você. E de quebra eu vou junto para encher o saco.
Olha que beleza. Tá bom? Entre em contato aí. É isso aí, Gustavo. É isso aí. Doutor, obrigado, foi muito esclarecedor. Eu acho que as pessoas elas ficam querendo saber das coisas e não sabem para quem perguntar, ou a gente fica tímida para perguntar para algumas coisas. E a gente, num papo gostoso, a gente esclarece muitas coisas. É importante, né, a atividade de vocês, realmente eu fico feliz, porque a gente não tem oportunidade, muitas vezes, de participar para uma audiência maior, vamos dizer assim. Né? O WhatsApp, tem Instagram, mas só olha quem pode e quem se não conhece nunca de frente. Mas você tem uma visão mais global, as pessoas observam, acompanham vocês. Acho que eu tenho minha obrigação de ter contribuído com isso e quero contribuir sempre, disponho as pessoas sempre querer perguntar alguma coisa. Eu sempre estou aberto, eu tenho um consultório, eu tenho o WhatsApp, tenho Instagram. Onde que é o seu consultório? Fica na Jardim Faculdade, tá? Jardim Faculdade. Bairro chique de Sorocaba, só para você saber que você quer de fora. Fica no centro, mas qualquer dúvida tem um telefone de contato, o WhatsApp também pode me localizar. É Dr. Pedro Rojas no Instagram. Dr. Pedro Rojas tem no Instagram, através dele pode passar alguns. Sempre quero deixar bem frisado isso. É educação, participar. Eu quero educar, ensinar e transmitir aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, e assim, para melhorar a nossa qualidade de vida. Né? Eu acho que o mais importante não é ganhar dinheiro, não é questão de se aparecer, não. O importante é aumentar, melhorar a qualidade de vida de todo ser humano. Porque todo mundo temos ter autoestima sempre, estar motivados para alguma coisa. E a beleza é uma parte muito importante. Tem muita gente que fica reprimida. Isso é depressão por causa de não poder consultar. Você pode fazer uma cirurgia plástica? Pode. Não custa você pedir, não vou te cobrar. Vai no consultório, pode fazer o que posso fazer por você. Eu acho que isso, mas não vai a qualquer lugar para fazer alguma coisa que você não vai gostar, onde você não sabe. Eu tenho uma orientação adequada do profissional certo, qualificada para te falar, olha, sempre, primeira coisa, você disse que complicações e riscos, tudo tem complicações e risco, mas tem que educar o paciente. Aí você vai com segurança. Acho que minha intenção é isso, eu agradeço. Parabéns, doutor Pedro. E a cara dele tem jeito com plástica? Com certeza. Em breve já vamos fazer todo... Tirar um botão, você tira a pele. Se tem jeito, arruma todo mundo. Agradeço. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. E assista vários entrevistas que a gente tem no canal aí. Valeu? Valeu. Até.